Hoje recebendo o candidato à presidência do Santos Futebol Clube, o Fernando Silva. Fernando Silva, candidato à presidência do Santos, ele que já esteve, né, no Santos Futebol Clube, trabalhando no mandato do Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro, em 2010, quando o Santos acabou sendo campeão paulista, né. Fernando, eu queria te dar boa noite, eu sempre faço isso, né, emendo uma pergunta que tenho feito para todos, né, tenho até anotado aqui a pergunta. Mas é para você contar um pouco da tua história com o Santos. Já falei uma parte aí, né, que você trabalhou em 2010 no clube, a sua profissão, as suas condições de vida hoje para se doar 100% ao Santos Futebol Clube, não só financeira, né, mas a condição de se doar o seu tempo, que é o mais importante que o Santos precisa, e a sua experiência administrativa durante a sua carreira, que te levaram a querer ser presidente do Santos Futebol Clube. Boa noite, Fernando, tudo bem? Boa noite, pô, mas quando você pergunta isso para um cara de mais de 60 anos, pô, já vai o programa inteiro, então eu vou tentar sintetizar. Mas eu estava vendo a chamada do programa, pô, e me lembrou a primeira eleição, vocês não deviam nem ter se formado, aí, vocês da mesa, mas aquela eleição 2001 contra o Marcelo Teixeira. E aí, todo dia, o Armando Gomes falava: Fernando, vem aqui, que a sua cadeira está reservada, vem aqui. Eu, da outra emissora que defendia, eu falava: Armando, não vou não. E aí ficou, né, folclore, mas começou uma relação, né? Logicamente, a gente estava sempre esteve em lados opostos, né? Mas eu sempre respeitei muito e no final, aí, nas últimas eleições, a gente já tinha uma convivência muito legal, respeito muito e é um prazer voltar aqui ao Esporte por Esporte e poder conversar com vocês. Eu sou sócio remido do Santos há mais de 40 anos, entrei na vida política do Santos em 2001 contra Marcelo Teixeira, tivemos uma boa votação naquela eleição, fizemos 45% dos votos e até hoje, se a eleição fosse até hoje, também não ia ganhar nunca. E o alemão trabalhou muito naquela eleição. Mas aí iniciou um movimento de oposição chamado Movimento Resgate, 10 anos lutando contra o Marcelo, até que em 2009 a gente ganha a eleição e leva o Movimento Resgate através do Luiz Álvaro. E aí você foi econômico, né? Aí a gente ficou 2 anos no clube, ganhou 5 títulos, 4 títulos e um vice-campeonato mundial. Na época que eu reputo a melhor época do Santos Futebol Clube, depois da geração Pelé, né? Volto a me candidatar em 2014, junto com o Reinaldo Guerreiro, que é hoje candidato a vice na minha chapa. A gente tem um desempenho político, um desempenho nas urnas muito bom no primeiro dia, possivelmente ganhamos as eleições, mas não levamos porque o presidente da Assembleia daquele dia resolveu cancelar, anular as eleições por causa de uma tentativa de fraude de um voto numa urna 3. Ele transfere a eleição para o outro sábado. E aí, logicamente, que eu, que tinha muito voto, que não estava em Santos, estava fora de Santos, não consegui transferir o voto de um sábado para o outro sábado e ganha Modesto Roma. Não precisamos falar do resultado que foi. Depois vem Pérez, também não precisamos comentar. E agora vem essa eleição que a gente sente a mesma coisa daquela eleição de 2001 com o chute do Ricardinho lá. Entra e a gente pensa que era o fim do mundo, vamos reunir um pessoal que quer colaborar com o clube, que tem o Santos como objetivo nas nossas vidas e vamos recuperar o terreno que a gente perdeu. Então, a gente vem com uma chapa que não fez, por exigência minha, não fez nenhum acordo político, vem com uma chapa homogênea, né, com uma chapa que todo mundo tem o Santos como ideal, e com uma gestão profissional, né, um conselho de gestão técnico, cada um espelho na área do executivo, e gente que é do ramo, né? Gente que já teve lá dentro, gente que já deu resultado dentro do Santos Futebol Clube. Na minha vida particular, eu sou engenheiro químico formado pelo Mackenzie. Eu tenho especialização na Fundação Getúlio Vargas e estudei na Harvard Business School, PMD 70. Tenho 20 anos na indústria de papel e celulose. Tenho 10 anos na indústria de entretenimento. 2 anos
no Santos Futebol Clube e os últimos anos dedicado à área de saneamento e saúde. Há 2 anos e meio fundei a PWTech, uma das startups mais reconhecidas no mercado, de maior crescimento. Consegui ter como sócio um fundo de investimentos, já estamos na 2ª rodada de investimento. Fornecemos os equipamentos para clientes como a ONU e grandes empresas do mercado. E aí vai o comercial PWTech, né, trazendo água boa. Legal, legal, Fernando. Vou passar aqui, já que você é engenheiro químico, né? Vou passar para o nosso químico aqui da mesa, que é o Volney Lima. Não chega a ser um engenheiro, né? Mas fez ali o curso técnico, é isso? Não, fiz curso técnico e sou bacharel em Química também. Ah, bacharel em Química? Formado aqui, inclusive, pelo Unisanta. Não pega pesado, porque quando eu saí da faculdade da engenharia, a tabela periódica dos elementos estava parada em 113 e me avisaram que agora já está até 115. Mas olha, Fernando, eu também já estou há bastante tempo que eu troquei de profissão. Sou muito grato também aos anos que tive na Química, né? Mas já estou no jornalismo já há 20 anos. Fernando, quando você fez parte daquele grupo que foi eleito, quando o Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro se tornou presidente do Santos, eu lembro que no domingo, no dia seguinte da eleição, como já sabíamos que você era a pessoa que falaria sobre futebol, o Leonardo lembra desse dia, ele estava também trabalhando, se não me engano, estava até comandando, acho que a jornada. E eu te entrevistei e você acabou falando conosco ao vivo, já naquela transmissão, e você começou a falar um monte de coisa ali, que eu vou fazer isso, fazer aquilo outro. Eu falei assim, caramba, não dá para o cara chegar agora e falar que vai fazer isso tudo. E realmente, até surpreendeu a todos, né? Realmente você chegou chegando ali, né? Acabaram fazendo muitas coisas. Então, naquele momento, muitas pessoas te questionam em muitas coisas, você sabe que você tem muitas que são críticos ao seu trabalho, mas de maneira geral, aquele time lá foi elogiado pela montagem. Nesse momento que o Santos vive, com um orçamento tão precário, numa situação financeira tão ruim, não é possível fazer algo como foi feito naquela época. Naquela época também já existiam também jogadores importantes no elenco, como Neymar e Ganso, né? Então tem que se dizer isso. Você tinha ali uma base de alguns jogadores bons, né? E você acabou depois tendo que fazer contratações. Na parte do futebol, que é o que o torcedor assim mais se interessa, o que é possível fazer nesse momento, vencendo a eleição, com o que o Santos tem de possibilidades? Então, essa é uma vantagem competitiva que a gente tem. Nesse cenário que você desenhou, um cenário recessivo, um cenário muito difícil, é uma vantagem tremenda você ter na chapa pessoas que entendem de futebol. Né? Porque o Santos é um clube de futebol, o core business é futebol. Você não pode fazer uma chapa ou ter nas suas principais funções, presidente, vice, conselho de gestão, ninguém que entenda de futebol. Então, aquilo era terra arrasada também. Logicamente que era terra arrasada em 2010. Hoje nós estamos com terra arrasada em 2020. Mas o cenário é o mesmo. Então, a gente já sabe por onde começar. Nós temos já um plano traçado. Nós não contratamos nenhum jogador em 2010, 2011. Nós trocamos, nós promovemos. E aí quem fala... Poxa, mas vocês tinham o Neymar. Nós tínhamos o Neymar e montamos toda uma estrutura para o Neymar brilhar. E segundo, o Neymar só ficou no Santos porque nós entramos. Porque se tivesse qualquer outro presidente, venderia ele em 1,5 segundo pela multa, né? Que era o que todo mundo falava. Era o Real Madrid, era o Chelsea. O Rodrigo jogou 8, 9 jogos, foi vendido pela multa. Aonde está o dinheiro da multa do Rodrigo? Então, graças a Deus que nós tivemos a visão, planejamento, muita competência, alguma sorte, para ter um contrato com o Neymar de 3 anos. Né? E o Neymar devolveu isso em títulos, rendimento esportivo, devolveu em grana, porque o que ele aumentou, a nossa torcida, o que ele devolveu... a vontade de recuperar os filhos, né? Muito pai tinham perdido os filhos para outros clubes, recuperaram, né? E ele jogou praticamente 2 anos gerando receita para o Santos Futebol Clube. Então nós fomos de um faturamento de 60 para 200, né? Porque nós soubemos explorar esse período do Neymar.
o Ganso, os outros eram complementares, como foi importante o Edu Draceno, o Marquinhos, o Arouca, né, o Durval, como foi importante trazer o Wesley, como foi importante achar o Alexandre. Logicamente que muita aposta não deu certo, e muita aposta deu certo. Todas as que deram certo compensaram em muito as que não deram certo. Mas o que nós podemos falar é que nós não deixamos nenhum rastro financeiro para o Santos Futebol Clube quando nós saímos. Nós não deixamos um Leandro Damião, nós não deixamos um Uribe, um Cuevas, todos esses que vieram gerar esse passivo nosso do jeito que a gente tem hoje. Então, vai ser fácil? Não, não vai ser fácil, vai ser muito difícil. Como é que você vence isso? Recuperando a credibilidade com uma equipe técnica, uma equipe, cada um na sua, porque não é o Fernando Silva e o Reinaldo Guerreiro que vão resolver isso. É uma equipe de mais de 10, 15 pessoas, fora um conselho de gestão totalmente técnico, cada um na sua área, revivendo aquele modelo que deu certo em 2010 e 2011. Né? Os tempos são diferentes, a situação é pior. Por isso, você não pode apostar em alguém que vai aprender a função de presidente e gestor do Santos e nunca viveu isso. Ô, Fernando, você, nesse caso, só para ver se eu entendi, assim, você disse que a gestão não deixou nenhum rastro, inclusive citou o Damião. Você imagina que a tua responsabilidade, então, na gestão do Luiz Álvaro Odílio, ela termina quando você sai? Porque, na verdade, o grupo continuou no Santos, né? Mas o grupo continuou bem diferente, né? Quando você tira o cabeça, quando você tira aquele cara que liderou o movimento em 10 anos, foi um ato desleal. O cabeça era o Luiz Álvaro ou era você? Eu saio no avião de Tóquio para o Brasil, eu estava fora, só eu que não sabia, né? Todo mundo já sabia que o meu contrato não seria renovado. E, logicamente, que você aprende com os erros, né? Eu cometi alguns erros, né? Eu confiei em pessoas que eu não devia ter confiado. Eu fui leal com pessoas que eu não deveria ter sido. E essa é uma das razões que a gente veio nessa candidatura sem fazer esse tipo de acordo, porque eu, particularmente, eu já fiz acordo com praticamente todos que estão no cenário político, alguns mais novos que eu não tive a oportunidade, mas, cara, não tem almoço grátis, a cobrança é muito dura, e eu digo o seguinte, né, você me entrevistou logo depois que a gente ganhou lá a eleição, e você sabia quem dava as cartas. Então, eu digo o seguinte, se aquela bola do Rodriguinho, ela bate e entra, o resultado ia ser na cabeça de uma pessoa só. Como ela bate e sai, a gente traz o Robinho naquela arquitetura de marketing arquitetada pelo Armênio Neto, em que a gente participou, trazendo o Robinho, vira campeão paulista, vira campeão da Copa do Brasil. Pai de Miss, pai de menino bonito, inteligente, aí todo mundo quis ser. Aí a busca pelo protagonismo, a vaidade, tudo isso começou a falar duro, e vocês conhecem bem futebol. Então, eu fui dispensado depois do jogo de Tóquio, né? Aí, à frente, eu passei a ser conselheiro, né? Então, a minha responsabilidade, eu estava no conselho quando o Odílio foi lá defender a contratação do Leandro Damião. E eu fui para o púlpito, uma das poucas vezes que eu me manifestei, porque eu sou um cara de grupo, eu não vou frequentemente, mas naquela eu fui para tentar cooperar com aquela transação. E eu fiz duas perguntas que está escrito na ata. Perguntei, Odílio, você está pagando comissão nessa transação? A resposta foi não. Segunda pergunta, você fez hedge dessa operação? Ele perguntou, o que é hedge? Aí eu falei, é uma proteção cambial, porque se a moeda dispara, você gera receita em real. Você está devendo em marco, desculpa, você está naquela época, marco, você tem que proteger a moeda. E continuou a reunião. Então, a responsabilidade que eu tenho é a mesma de todos os conselheiros que participaram daquela reunião
Logicamente que toda a equipe técnica, todos os executivos foram caindo um após o outro, né? Quem durou mais um pouco de mais um ano, depois foram dispensados. Mudou-se o conselho de gestão inteiro, ficou alguns que eram da turma, né, do Odílio, e ali começou a primeira gestão desastrosa, depois veio Modesto, depois veio Pérez, que levaram o Santos nessa situação. Então, o Santos, eu faço uma analogia com o governo do Rio de Janeiro, né? Quando você tem os 5 últimos governadores em cana, ou com processos, em processo de, você vê a situação do Rio de Janeiro. No Santos, você tem os 2 últimos presidentes que, né, foram expulsos do clube e um que ainda não deu tempo, mas possivelmente também vai seguir o mesmo caminho. Então, as finanças do Santos, a situação do Santos no futebol é um reflexo de 9 anos de má gestão. Wagner Frederico, pode fazer sua pergunta. Ao candidato Fernando Silva. Fernando Silva, candidato à presidência do Santos Futebol Clube para o próximo triênio. Pois não, Wagner? Antes de fazer a pergunta para o Fernando, deixa eu mandar um abraço lá para o Calão da Baobá, que hoje me socorreu. Tive um problema com o carro. Obrigado, Calão. Grande abraço para você. Fernando Silva, você já está totalmente ciente da situação do Santos, né? É pública e notória que o Santos vive essa crise financeira, né, complicadíssima, que o Santos precisa se reforçar para ter um time mais competitivo, que o Santos está aí com a credibilidade bem baixa no mercado. Você, se eleito, vai ter 3 anos para resolver ou tentar resolver todos esses problemas. O que dá para fazer em 3 anos, Fernando? Você assume o time em janeiro com todos esses problemas. Como é que você espera entregar o time depois de 3 anos? O clube, depois de 3 anos? Olha, eu vou resumir. Eu quero ser o último presidente a receber um clube totalmente amador. Eu quero ser o primeiro presidente a entregar para o próximo um clube totalmente profissionalizado. E profissionalizado significa com pessoas, com processos e ferramentas. O Santos não tem uma plataforma de dados. Então nós vamos ter que... O Santos é uma reunião de planilha Excel. Então o que nós queremos? Nós queremos pegar um clube analógico e entregar digital. Essa vai ser o grande desafio do próximo presidente. Então, isso você tem que delegar para quem já tenha case de sucesso, para quem já conheça o que tem dentro, né, do futebol. O futebol é uma indústria, né, e você precisa conhecer a indústria que você quer dirigir. Então, a gente vai ter tempos muito duros, porque o país, né, o mundo vai passar por tempos muito, muito difíceis. Vocês aí possivelmente também. Então, nós vamos ter que adequar, e tudo começa por um orçamento responsável, né? Um orçamento responsável que você jogue a despesa dentro do seu orçamento. Pô, parece óbvio, mas os últimos 3 não fizeram. Através disso, você vai ganhar a credibilidade no mercado. Nós somos um grupo que quer ser percebido como o grupo mais competente para tirar do papel o plano bonito que todo mundo está escrevendo, tirar do papel e botar na realidade. Quem é o grupo que tem mais competência para fazer isso? Né? Quem são os executivos envolvidos na chapa? Quem é a gestão que está envolvido na chapa? Não é só o Fernando, tem muita gente. Quem participa e acompanha as lives sabe o nosso time. E se tem uma coisa que eu sei fazer, é escalar time. Porque eu escalei a primeira gestão do Santos e eu escalei o time que deu tantas glórias para a gente. Harley Rodrigues, jornalista Harley Rodrigues, também fazendo a sua pergunta ao Fernando Silva, candidato à presidência do Santos Futebol Clube para o próximo triênio, 2021, 22 e 23. Harley. Boa noite, candidato. O senhor falou que o core business do Santos é o futebol. De fato, o Santos não oferece muita coisa para o seu associado além do campo. Eu queria perguntar com relação ao aumento de receitas, de forma prática, como é que o senhor vê essa questão, como é que o senhor pode trazer novas receitas para o clube? O que é que o senhor pensa a respeito de novas receitas chegarem ao clube? Então, isso também faz parte do nosso plano, mas a gente, resumindo, a gente quer dar foco, principalmente no engajamento, no sócio.
Então, a gente vai tirar o departamento do sócio-rei debaixo da Secretaria Social, debaixo do marketing, e vai dar um ministério com foco, com um gerente executivo para a captação. E para você fazer o engajamento, a captação, você tem que entender qual é o teu mercado. Os teus mais de 7 milhões de torcedores, a gente já começou um estudo para entender o desejo, as necessidades, o que aquele cara espera de uma associação com o Santos Futebol Clube, através de diferentes canais que a gente vai ter que falar. Então, sair do eu acho e entrar em informação, no tratamento de informação. E para isso nós temos um craque que se chama Fernando Fleury. Junto com ele, com Bruno Maia, com Eduardo Tega, a gente quer trazer inovação e dinheiro novo. Porque hoje o Santos tem mais que 60%, 65% vindo de direito de televisão. A gente tem que mudar esse breakdown e principalmente com dinheiro novo. Aonde está o dinheiro novo? Como a gente inovou na Santos TV, nós vamos agora inovar na Santos Media Company, uma empresa que vai gerar conteúdo e monetizar o seu conteúdo. Pô, isso é no primeiro dia? Não, mas alguém tem que fazer para a gente sair da mesmice. Então, como a gente já foi pioneiro na Santos TV, nós vamos ser pioneiro na Santos Media Company, porque a monetização do conteúdo é que vai ser uma das saídas de dinheiro novo. E tem vários dinheiros novos por aí, né? Tem o eSports, né? Tem o gambling, tem várias receitas, né? Além da receita de sócio, além da receita de ticketing, que mais ou menos está equacionada com a nova arena, e além das receitas comerciais. Então, a gente pretende dar foco no comercial, criando uma área de negócios e uma área de marketing, separadas. Então, o plano é grande. Eu convido a quem está assistindo a entrar no site da Chapa, onde tem todas as indicações do que nós vamos fazer, das ideias. É que cada ideia que a gente dá nas lives, ela sai 2 minutos e meio depois, ela já vira ideia de todo mundo. Mas, pessoal, vamos ver quem é que consegue tirar do grupo das ideias e botar na prática, né? Eu já anunciei 3, 4 profissionais de mercado, top de linha, que vêm com a gente. Então, quando as outras chapas falarem também, falam, mas quem é que vai fazer isso aí, né? Quem que vai fazer acontecer isso aí? Então, essa é a pergunta. Tá certo, esse é o candidato à presidência do Santos Futebol Clube, Fernando Silva, que vai ter como vice-presidente, candidato a vice-presidente, Reinaldo Guerreiro, da chapa O Santos Pode Mais, a chapa número 1. Foi a primeira inscrita na eleição do Santos Futebol Clube, que acontece no dia 12 de dezembro. Lembrando que a TV Santa Cecília faz o debate entre os candidatos no dia 9 de dezembro, às 21 horas, aqui na TV. Eu vou passar uma pergunta aqui da Fernanda Silva, já que também o próprio Fernando Silva falou, né? Aliás, será que é minha filha? Não, não é não, desculpa. Eu acabei confundindo aqui. É a Amanda, não é Fernanda, é a Amanda. Mas eu vou deixar essa propaganda para depois, essa pergunta, para depois de a gente falar de sucos Maratá. Porque o suco Maratá, melhor que o suco Maratá, não há. Maior percentual de fruta do mercado você encontra no suco Maratá. Diversos sabores e com a melhor qualidade. Você encontra o suco Maratá na Baixada Santista, nas lojas do Atacadão, Açaí, Rede Litoral, Rede Crio e também no distribuidor Nordestão. Sucos Maratá, melhor que há. Suco é Maratá. Ô, Fernando, a pergunta é a seguinte, é da Amanda, lá de São Paulo, Amanda Morales. Ela quer saber se o Santos vai criar uma equipe de eSports para quando você for o eleito. Se você for eleito, falar, né? Isso nós temos que ser rápido. O Santos já teve uma equipe, teve uns coreanos que ganhavam tudo. Depois o Santos, acho que não pagou, alguma coisa aconteceu. Mas esse é um segmento que cresce muito rapidamente, atrai a atenção de muita gente e rapidamente a gente tem que ter um plano estratégico, nós já temos isso aqui, de pegar, porque hoje você disputa atenção, lógico que o Santos, para o apaixonado, né, para a gente que é apaixonado, ele já tem atenção, aí depois ele maltrata você. Então a gente tem que buscar disputar a atenção do jovem, né,
desse jovem que está entrando no mercado. E o eSports é um negócio fabuloso, né? Eu não entendia muito, comecei a dar uma olhada no negócio eSports e ele cresce a mais que 10% ao ano, ele já gira no Brasil muita grana e certamente a gente vai se inserir nesse mercado. Tá certo, seu candidato Fernando Silva, da chapa O Santos Pode Mais, vice o Reinaldo Guerreiro, vice do Fernando Silva, e foi a primeira candidatura a protocolar a sua candidatura, né, a primeira chapa, por isso é a chapa número 1 na eleição do Santos Futebol Clube. Eu vou fazer o nosso primeiro intervalo nessa entrevista com o Fernando Silva e volto já já. Intervalo para Alper Embalagens. Conheça a maior distribuidora de embalagens descartáveis da Baixada Santista. Bem-vindo à Alper Embalagens. Temos as melhores soluções em descartáveis, embalagens, sacolas e produtos de limpeza, com um amplo estoque, grande variedade de modelos e marcas, para você entregar seu produto com segurança, qualidade e o melhor, com ótimos preços. Você pode comprar através do nosso site ou pelo nosso WhatsApp. Se preferir, um de nossos vendedores poderá ir até você. Alper Embalagens, sua satisfação, nossa meta. Estamos de volta com o Esporte por Esporte aqui na Santa Cecília TV. Estamos recebendo hoje, de forma online, né, o candidato Fernando Silva, da Chapa 1. O Santos Pode Mais. E ele está de forma online hoje porque havia uma suspeita de Covid-19, mas o candidato passou por testes, né? Já até me falou aqui antes de começar o programa. Às vezes a gente fala antes de começar o programa, Fernando, e depois a gente esquece de falar durante o programa, né? Mas para quem te acompanha e queria saber da sua situação de saúde, já está tudo certo, né? A Covid negativou, como diria um amigo nosso aqui. O Covid foi aquele, né? A gente fica com medo quando, né? Ainda mais a gente que tem mais que 60 anos, a gente fica com medo. Eu sábado comecei a ter uns sintomas, mas eu tinha um sintoma muito cansado e aí você já acha que você está com dor de cabeça, aí você já acha que você está tossindo, você já acha que não está sentindo o gosto, mas aí me apavorei, né? Fiquei quieto sábado, domingo. Segunda-feira, logo cedinho, fui fazer o PCR. Já estava melhor um pouco segunda-feira. E aí hoje à tarde saiu o resultado, né? Mais um dia foi atribuído pelo médico, né? Um pico de estresse, né? Pelo momento que eu passo, não só na empresa, como na eleição do Santos, que demanda bastante tempo, né? E a empresa também não pode parar. Então eu volto já ativo aí na quinta-feira. Agradeço vocês da oportunidade de estar falando com vocês via online, né? Eu já tinha confirmado a minha presença aí e eu até estou com saudades, porque, como eu disse para vocês, eu tive nesse estúdio aí algumas vezes, né? E todo mundo falava, não vai lá. E eu sempre fui muito bem tratado por todos da casa. E, logicamente, que posição política, cada um tem a sua, né? Mas sempre num alto nível. E as recordações que eu tenho daí são muito legais. Pode voltar quando quiser, tá bom, Fernando? Sua cadeira está aqui, é só vir, hein? Não vou não! Ivone Lima, faça a sua pergunta. Essa agora, eu fiz a primeira pergunta daquela que o torcedor gosta, né? Quando a gente fala de time de futebol, o que vai contratar, o que não vai, como pode fazer. Mas também tem aquelas questões aí que é para o eleitor também entender, né? Principalmente aquele que é o associado, que vota. Já fiz para outros também. A questão de conselho deliberativo tem um peso muito grande dentro do clube, a gente sabe disso, é inegável. E eu queria saber, Fernando, como você, se eleito, vai lidar com a questão do conselho, como vai se envolver já naquele processo depois da própria eleição do presidente, da mesa do conselho, porque a gente sabe que o alinhamento entre conselho deliberativo e diretoria executiva ajuda muito quando isso acontece para que o clube ande tudo mais rápido, né? E eu não estou aí questionando a competência quando isso não acontece das pessoas que estão, mas se você consegue ter o alinhamento, você consegue fazer a coisa fluir. Como você entende essa situação e como você pretende trabalhar, até porque não dizer, é verdade, né? Politicamente dentro do clube. Não, eu acho que você está 100% correto. E foi um dos, né, como eu falei, a gente aprende, né? A gente vai aprendendo com o tempo. Foi um dos grandes erros do primeiro mandato do Luiz Álvaro. Como a gente ganhou a eleição e a eleição não tinha proporcionalidade, nós levamos o conselho deliberativo inteiro, como o Marcelo fazia quando ele ganhava, levava inteiro. Com isso, a gente discutiu da relação executivo-conselho deliberativo, né? E
o Luiz Álvaro começou a cair porque, né, o conselho, que era feito com alguns acordos políticos, se voltou contra ele. Então, e isso aconteceu, vem Odílio, e Odílio começa a usar o conselho de gestão como um grupo político, vem Modesto, faz a mesma coisa, vem Pérez, faz a mesma coisa, e o que nós vamos fazer diferente? Nós vamos fazer no nosso conselho de gestão, nós temos funções técnicas, que eu te falei, coaching e mentoria para cada atividade econômica da nossa gestão. Então, nós temos um cara que chama Sérgio Monteiro, CEO da Coplastic, ele vem ser um espelho da área comercial. Aí nós temos Celso Loduca, um publicitário, que vem ser espelho da área ali de marketing, de novas receitas. Aí nós temos a Cláudia Arraia, que vem para dar o toque de mulher, porque nós temos um plano muito ousado para crescimento de torcida a partir da mulher. Então, ela vem para ver isso e ela também vem como embaixadora de Campinas, ou seja, ela sente na pele o que sofre um sócio à distância. E aí nós temos o conselheiro Zé Augusto Conrado, um conselheiro experiente e do nosso grupo, que vem para fazer exatamente a interface entre executivo e conselho deliberativo, para manter um diálogo contínuo, né, principalmente dos prazos, rendimento, de ver o que está, de dar satisfação, transparência, trazer junto o conselho para a nossa gestão. Então, é um negócio tão importante que a gente tem uma função no conselho de gestor para isso. E a gente agora, na velocidade que a gente vai, né, da edição, a gente anuncia um advogado com muita experiência na área de futebol, a gente anuncia mais um membro do conselho gestor com muita experiência em futebol, e a gente anuncia mais um gestor com muita experiência no mercado corporativo, financeiro e administrativo, porque vem de grande empresa. Com isso, nós temos um conselho de gestão que privilegia todas as áreas que a gente vai ter no clube importantes. 3 caras, basicamente, o Reinaldo e o novo membro do conselho de gestão, que entendemos, né? Futebol todo mundo entende, a gente também entende um pouco de futebol. Um advogado da área de futebol, um administrador financeiro, uma área comercial, marketing, área de sócio-torcedor. Então, é um conselho de gestão que é o espelho da gestão. Wagner, pode fazer a sua pergunta? Fernando, em sua primeira candidatura, em 2014, você dizia... Não, 2001... Sim, na última, então, em 2014, quando você concorreu contra o Modesto Roma e outros, você dizia que um clube, né, que o futebol brasileiro se dividia entre os clubes que tinham uma receita de acima de 150 milhões e clubes que tinham receita abaixo disso. Hoje, na tua cabeça, para um clube ser competitivo, viável, ganhar títulos, quanto precisa faturar por mês? E o que dá para fazer nesse período, no próximo mandato, o que dá para fazer para o Santos chegar a esse patamar que hoje se encontram Flamengo e Corinthians, especialmente? Então, é a arte do fazer muito com pouco. O futebol permite isso. Eu te falo que se fosse um clube de voleibol, um clube de basquete, se você colocasse a seleção brasileira para ser um time de voleibol feminino, ela provavelmente ia ganhar todos os campeonatos estaduais, ligas. Se você pega a seleção brasileira de futebol e bota a camisa de um time, não é assegurado que ela vai ganhar o campeonato. Você vê hoje o Flamengo eliminado com um orçamento no mínimo umas 3 ou 4 vezes maior do que o do Racing. Então, o futebol, o dinheiro não é garantia. O dinheiro, ele ajuda muito. E tem estatística que mostram, por investimento, né, e nós temos essa estatística, por investimento, né, por receita e por colocação, quanto que o dinheiro interfere nisso. Tem uma zona ali onde você tem que trabalhar muito mais com inteligência, com informação, e hoje o futebol te dá muito. Então, a gente vai investir muito em tecnologia da informação e inovação,
para a gente errar muito menos, né, errar muito menos do que as últimas gestões, porque hoje um erro que você faça numa folha de pagamento, um erro que você faça numa contratação de um jogador, para você correr atrás é muito mais difícil do que era antigamente. Então você tem que ter hoje uma equipe totalmente qualificada para você acertar, e que teu erro não custe dinheiro para o teu fluxo de caixa. Então, hoje, está muito alinhado à inovação, está muito alinhado à tecnologia da informação, né, para tomada de decisão. E isso a gente tem gente muito capaz, volto a repetir, Fernando Fleury, Bruno Maia, Eduardo Tega, Armênio Neto, pessoas acostumadas a tomar decisão com informação. Então, é isso que a gente pretende para a nossa gestão. Mas falando em valores, você acha que um time como o Santos precisa de quanto? Qual a receita que o Santos tem que chegar a atingir para se tornar um time tão competitivo como pelo menos potencialmente, né? Flamengo e Corinthians? Cara, eu acho que o Santos, numa receita de Flamengo, Corinthians, Palmeiras, não vai chegar. Tem limitações, né? O Flamengo vai bater um bi, Corinthians, a hora que dá uma vai mais de 500 milhões, Palmeiras mais de 500 milhões. O orçamento do Santos hoje, aprovado, ele está por volta de 200 e poucos milhões, né? Que já é um orçamento que já está prevendo que você vai ter jogador, já está prevendo um monte de coisa. A gente é muito mais para fazer um orçamento realista, até porque você vai ter que criar, no mínimo, 2 ou 3 cenários para o teu orçamento. Porque você vai fazer um orçamento hoje com público ou sem público? Com público ou sem público durante quanto tempo? O Santos, vamos supor que acabe a pandemia do dia 1º de dezembro e o mundo normal em janeiro. Isso aqui não está aparecendo. Então, o teu orçamento já tem que ter o plano B. Segundo, ter provavelmente uma nova arena, um retrofit do estádio. Então, o presidente que vem, né, a equipe de gestão que vem, ela tem que considerar que ela não vai jogar nem na Vila Belmiro, Pacaembu, que passa por também um processo de um fundo de investimento, aonde futebol não é a maior atividade deles. Então, nós vamos ter que ter uma inteligência, uma estratégia para o mando de jogo do Santos, porque a receita de ticketing, a receita de sócio está atrelada nisso e é muito importante. Então, a confecção de um orçamento realista para os próximos 3 meses é um negócio para especialista, né? E quem é o nosso especialista na área? César Grafietti. Então, se tiver alguém que conhece desse tema, é ele, né? Ninguém conhece mais do que ele desse tema. E é isso que a gente vai seguir. Ale Rodrigues, a sua pergunta ao candidato Fernando Silva, da Chapa 1. O Santos pode mais, vice-candidato, né? Candidato a vice-presidente, o Reinaldo Guerreiro. Fala, Halley. Candidato, eu queria abordar um tema com o senhor que eu acho que é inegável, todos os santistas admitem que o Santos hoje tem uma infraestrutura defasada. Queria saber quais são as suas propostas para centro de treinamento para equipe profissional, equipe da base, futebol feminino e sobre a nova Vila Belmiro. O senhor é favorável ao projeto que foi apresentado pela W Torre? Então, a gente tem um projeto, né? O segundo eixo do nosso projeto é futebol integrado. Então, a gente já está em contato com várias prefeituras para espaços onde a gente vislumbre ter todo mundo junto, né? A gente advoga que a gente tem que ter a base junto com o profissional, junto com o futebol feminino, tudo num grande centro de treinamento integrado. Até por surpresa nossa, surgiram áreas muito interessantes, porque os aparelhos das prefeituras, as prefeituras faltam dinheiro, né? Quer dizer, elas não estão dando manutenção para os seus centros esportivos, não tem isso. Então, as prefeituras se mostraram muito interessadas em fazer parcerias com o Santos Futebol Clube. Isso é num momento rápido, né? Que a gente tem que realocar isso e operacionalizar isso.
e aí começar a buscar centro de treinamento integrado com renúncia fiscal. No meu entender, centro de treinamento se faz com renúncia fiscal. Para você fazer um centro de treinamento com renúncia fiscal, você tem que estar ok na tua atividade financeira. Então, a gente pretende rapidamente equalizar a nossa dívida, começar a gerar receita, né, para poder ir atrás de dinheiro de renúncia fiscal para a construção de centro de treinamento. E vamos resolver no meio tempo, né, com parcerias com prefeituras, a questão do centro de treinamento. Logicamente que a gente está para trás, logicamente que a nossa fábrica está obsoleta, logicamente que a nossa base ela não existe há algum tempo, nós temos um problema na captação, nós temos um problema na formação e nós temos um problema na transição. E é para isso que nós temos, junto com a gente, o último gerente executivo de base que deu certo, que formou tanto jogador que o Santos queimou nesses últimos 9 anos, sendo o Rodrigo o último deles. E sobre a Vila Belmiro, Fernando? Eu votei, nós votamos a favor, porque é um passo que o Santos tem que dar. O cavalo passou selado na frente do Santos várias vezes, o Santos foi incapaz de pular dentro, então essa foi a oportunidade que veio, de uma empresa séria, de um fundo de investimento sério, né? É dinheiro de origem desconhecida, eles têm muita experiência em administrar a arena, case de sucesso, cabe a nós pegar a batuta, ser o protagonista da discussão e fazer uma discussão, um acordo comercial muito interessante para o lado do Santos. Eles vêm preparados para discutir, nós temos que estar preparados para discutir. Eu tenho uma vantagem competitiva que eu trabalhei 10 anos na indústria de entretenimento, em 2 empresas relacionadas a ticketing, conheço os atores, conheço a construtora, conheço o fundo de investimento, mas a negociação vai ser dura. Mas hoje, arrumar 250 milhões de reais para fazer uma reforma de Vila Belmiro, você vai precisar de um fundo de investimento e de um operador que saiba operar um estádio de futebol. E cabe a nós, Santos Futebol Clube, fazer o melhor acordo possível com eles. E quem é o gerente que está com você, que vai cuidar da base? Luiz Fernando Moraes. Ô, Fernando, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você está vendo o momento do Santos na questão financeira, na troca de administração, né, entre o José Carlos Pérez e o Rolo? Por exemplo, esse caso do Veríssimo, é a única solução, é a venda do Veríssimo a qualquer preço, como tem sido colocada? E outra coisa, como gestor, você se preocupa em ver a situação que o Orlando Rolo vem trazendo, né, ao Santos, ao colocar na mídia todas as dificuldades financeiras? Você acha que vai ser uma coisa pior para quem pega o Santos na próxima administração ou não? Por ter essa crise financeira tão externada como vem sendo externada, não? Olha, a gente, né, eu não esperava que o Pérez fosse fazer o que fez, eu também não esperava que o Rolo fosse fazer o que ele fez. Querer fazer um governo que ele não fez em 3 anos, né? Ele que elegeu o Pérez, né? Ele que ajudou a eleger o Pérez, e de repente passou tudo culpa do Pérez, ele não tem culpa nenhuma nisso. Então agora, em 3 meses, ele quer fazer 3 anos. Então ele toma 78 decisões por minuto. Logicamente, ele ouve falar de outras, né? E toma também decisão. Então, essa pressão que ele está fazendo no Conselho Deliberativo, né? Essa pressão, isso que ele está mostrando para a torcida, abrindo o Santos de uma hora para outra, eu faria diferente, né? Eu faria diferente, mas é o jeito que ele quer fazer. Ele está lá, eu não contrataria mais que 40, 50 funcionários, né? Em 3 meses. Para que isso? Né? Para que uma reunião de conselho para antecipar a receita por 12 dias? Espera o novo presidente ser eleito e com o respaldo do voto, né? Aí senta com ele, que vai terminar o mandato,
e vem a melhor solução. Para que essa volúpia de meter goela abaixo? Né? O Benfica, com um jogador outro dia, pagou à vista 3 vezes a quantia do Lucas Veríssimo. Aí com a gente quer pagar em 5 anos. Eu não vou discutir a negociação, porque eu não estou participando da negociação. Mas a chapa dele, né, a chapa que ele está, que é a chapa do Andrés Rueda, deve estar ajudando, né, monitorando e coaching, né, sendo o coaching dele aí nessas decisões estratégicas, né, porque eles estão juntos, né, eles estão administrando o Santos junto, mas eu faria diferente, né, eu aguardaria a eleição do novo presidente daqui 2 semanas, né, nós estamos aqui 2 semanas, entra o novo presidente com a sua equipe, senta com o presidente Rolo e vem a melhor solução, né? Você, para que contratar gerente de futebol, superintendente de futebol, técnico de futebol de base, assessor do assessor, do assessor, do assessor? Eu realmente, ele fala, não, pessoas de confiança, eu preciso governar com confiança. Aí ele achou um organograma que estava parado lá no conselho, ele aprovou o organograma, aí tinha um monte de caixinha lá que não tinha gente, aí ele colocou... modo de administração. Se você quer uma administração desse jeito para o seu clube, você já sabe a chapa que você vota. Se você quer algo diferente, algo que foi testado e já teve sucesso, você escolhe a nossa chapa. Tá certo, esse é o Fernando Silva, candidato à presidência do Santos Futebol Clube pela chapa 1. Quem mais quer fazer uma pergunta? Vone, pode ir lá, Vone. Eu queria saber do Fernando, ele falou que as receitas, além da televisão, são importantes, eu concordo, mas televisão é fundamental em todo o mundo. E em relação à televisão, queria saber a sua opinião, Fernando, como você acha que vem sido conduzida por parte dos dirigentes do Santos as cotas do Santos, se o Santos está tendo justiça nesse tipo de negociação, se estão sendo negociações benéficas para o clube. E até em cima disso, algo que está atrelado, que você pensa sobre uma liga de clubes, né? A CBF comanda totalmente o futebol brasileiro, eu acho errado, acho que deveria ser como em outros países, devia cuidar de seleção e os clubes deveriam cuidar da sua liga. E no caso, o que mais próximo que tinha disso era o Clube dos 13, que o presidente do Corinthians, Andrés Sanches, fez de tudo para acabar com ele e conseguiu. O que você pensa, sendo o presidente do Santos, em termos de direitos de TV para o Peixe e em relação à liga de futebol para os clubes, né? É o que você falou, a gente pensava da mesma forma, né? E tem um espaço aí para o Santos, né, liderar um processo, ser o protagonista disso aí e tentar conversar, né, aglutinar os clubes de futebol. É fácil? Não é fácil. Já tentamos isso em 2010, 2011 e não deu certo. O Andrés, né, você sabe, né, Fábio Poff, e aí o contrato foi renovado. A realidade é a seguinte: na nossa gestão, nós vamos conviver ainda com o contrato da Globo, com o contrato de pay-per-view, com o contrato do jeito que ele é, né? Porque já está assinado. Então, nós vamos conviver. Nós vamos ter que fazer uma transição daquilo para geração de conteúdo, né? Que nem vai entregar a varinha para amanhã. O que você vai fazer? Nada, porque você está estruturado ali na receita de televisão. Então, nós vamos ter que fazer uma migração. Vão aparecer um monte de soluções, né? Um monte de oportunidades que a gente tem que estar atento. Mas a que você falou é uma que a gente vem falando há muito tempo e talvez nesse cenário recessivo que vai aparecer pela frente, talvez os clubes se unam, né, com o ideal daquele da Liga, né, e deixar a seleção para a CBF. Não vai ser fácil também, né, porque cada um vai estar lutando pela sobrevivência, mas eu tentei em 2010, 2011 botar um limite para técnico, né? Eu achava um absurdo as quantias que eram pagas para técnico, para a responsabilidade que eles tinham. Mas tem muito presidente, né? Nós tivemos o nosso caso aqui por aqui, que presidente que se esconde atrás de técnico. Então, começa a pagar muito para técnico para se esconder atrás de técnico. Então,
Mas eu tentei organizar um movimento para botar um limite no valor, um teto salarial para treinador. Não consegui em 2010, 2011. Mas eu acho que nós vamos ter que evoluir para isso, né? E não só para técnico, nós vamos ter que ter limite para a folha de pagamento, né? De clubes. E aí vai ter que começar uma negociação dura, porque não vai ter dinheiro para suportar os valores pagos hoje. Fernando, o senhor é a favor da lei do mandante ou não? Cara, eu teoricamente sim, né? Mas é um processo evolutivo, né? E a gente tem que trabalhar, tem que se representar, tem que ser representado no Congresso, né? Para a gente conseguir colocar aquilo que interessa para todos e não para um clube só. Em teoria, né? Em teoria, o direito do mandante é o que me parece mais justo a médio e longo prazo e que vai trazer mais receita. Estamos ao vivo com o candidato à presidência do Santos Futebol Clube, Fernando Silva. Wagner, faça a sua pergunta. Fernando, eu quero saber a sua avaliação. Você estava falando em técnico há pouco tempo, agora na última resposta. A sua avaliação da comissão técnica do Santos, você já tem uma nova... Já tem alguma negociação com algum novo treinador? O que você acha da atual comissão técnica do Santos, liderada pelo Cuca? Você tem planos para mudar a comissão técnica do Santos? Cara, uma das coisas que eu aprendi também é que todo presidente que entra, ele desfaz do trabalho do seu antecessor. Manda todo mundo embora, bota um monte de emprego de cabide, bota um monte de coisa lá, os seus acordos de campanha. Eu aprendi que a gente tem que mexer o mínimo possível. Ainda mais que nós vamos entrar com um campeonato, com o Santos disputando o Libertadores, disputando o Campeonato do Brasil. Então, eu acredito, logicamente, que a gente tem um perfil de técnico, né? Um perfil de técnico que respeite o DNA do Santos, que respeite o modo do Santos jogar. O Cuca tem esse perfil? Oi? O Cuca tem esse perfil? Na teoria não, mas ele hoje ele está se adaptando, ele está fazendo um bom trabalho e eu acho que o presidente que entrar tem que avaliar isso, conversar e ir levando e aí botar a sua administração, se gostar, se não gostar, se confiar nas pessoas, se não confiar nas pessoas, mas não que você vai entrar lá e mudar tudo que o outro fez. Logicamente que algumas contratações que foram feitas para a base, para o profissional, elas não se justificam, até porque não tem função para todo mundo atuar. Mas nós fotografamos bem isso e sabemos o que fazer, né? Essa é a nossa vantagem, né? A gente já esteve lá dentro, já sabe como funciona, então a curva de aprendizado é bem mais tênue. Mas eu diria que continua do jeito que está, ganhar a credibilidade da comissão técnica, ganhar a credibilidade dos jogadores. O jogador é fácil, se você falar para ele sentir que você está falando a verdade, quando fecha o vestiário, né? Quando fecha o vestiário é que você passou credibilidade, eles identificaram quem manda, né? E para jogador, comissão técnica tem que ser uma pessoa que manda, né? E eles confiam. Então, ali é muito mais um trabalho que vai ser feito de fechar a porta, fechar o CT, não expor jogador, conversar os problemas e levar até o fim do campeonato. E aí, nesse período, a gente vai implementando as nossas ideias. 00:35, estamos ao vivo com o Esporte por Esporte aqui na Santa Cecília TV. E se você está pensando em vender o seu carro, se você está precisando de dinheiro, não esqueça, procure a CarMax. A CarMax compra o seu carro e com uma novidade, hein? A avaliação pode ser feita pelo WhatsApp, a avaliação online e sem compromisso. Então, se você quer saber quanto vale o seu carro, quanto que a CarMax, que tem o melhor preço do mercado para pagar no seu carro, entre no seu WhatsApp e ligue 981180101. Vou repetir, 981180101. Entre em contato com a CarMax e faça a sua avaliação online totalmente gratuita. CarMax, o máximo em qualidade.
Candidato Fernando Silva, candidato pela chapa O Santos Pode Mais, a candidatura número 1. Número 1 que eu digo é quando eu vou votar lá, né? Tem a 1, a 2, a 3, a 4, a 5 e a 6. Quem quiser votar no Fernando Silva vai votar na chapa 1, na eleição do Santos Futebol Clube. Porque foi a primeira registrada. Foi a primeira a registrar. No dia porque senão vão achar que eu estou falando que é a número 1, é a melhor. Não, mas pode, também pode. Também pode, né? Mas eu não posso dar essa opinião. Então, estamos tentando manter a isenção aqui. Fernando, eu queria agradecer a tua presença, né? Nosso tempo já está em cima. Eu queria que você aproveitasse esse minuto final, a gente tem um minuto e meio aí, para colocar alguma consideração que você queira, né? Chamar o torcedor para votar em você. Fique à vontade no microfone e nas câmeras da Santa Cecília TV. Muito obrigado. Essa Santista, sócio, essa é uma eleição vital, é uma eleição, eu reputo, a mais importante da história do Santos. Nós estamos com um clube em dificuldades, vocês sabem, vocês acompanham, e recente pesquisa que a gente fez é a maior preocupação do torcedor e do sócio do Santos é a situação econômica que o seu clube se encontra. Então, eu peço que vocês analisem o voto, estudem o voto, vejam as propostas, né? Vejam a equipe, vejam as pessoas, principalmente as pessoas que estão em torno do candidato. Eu, Fernando Silva, não vou resolver tudo sozinho, eu sou simplesmente uma parte de uma equipe muito bem preparada. Por isso que a gente tem insistido em divulgar a nossa equipe. É por isso que nós divulgamos a nossa chapa. Aliás, nem precisamos divulgar, porque ela já vazou 1h30 depois que a gente registrou ela no clube. Ela foi a única chapa que vazou. Mas foi bom, tudo é bom, porque todo mundo pôde ver que na chapa não tem pessoas que estão em volta de nós por interesses políticos, né, como nas outras chapas. Então, analise o plano de trabalho de todos, sabatinem os seus candidatos e veja quem tem condição, qual o grupo que tem condição de tirar aquilo do papel e colocar na realidade, no mundo real. Né? Por que você vai apostar em candidatos ou grupos de pessoas que não têm a mínima experiência em administrar um clube de futebol? Se tudo tivesse bom, se a gente estivesse faturando cada vez mais, se a gente estivesse ganhando o campeonato, você pode até apostar em pessoas que não têm experiência. Mas nós estamos no meio, no fim de uma pandemia, num cenário recessivo, aonde fazer muito com pouco é essencial, onde devolver a credibilidade para o clube é essencial. E você só vai devolver isso com pessoas do mercado, pessoas que falam com o mercado, para acelerar o teu processo de ganho de credibilidade. Analise o seu voto, é vital, e compareçam às urnas. Eu estou torcendo para a gente ter uma votação histórica no Santos Futebol Clube. Vamos atingir 10 mil votos para presidente. Será uma votação histórica e que vai consagrar esse Conselho Deliberativo que aprovou o voto online. Também que considerou as condições sanitárias, mas teve aí um pulso firme do presidente Marcelo Teixeira, do Conselho Deliberativo, que lutou desde o começo para a gente ter essa eleição com o voto à distância. Uma decisão acertada, porque hoje vocês viram que a gente voltou na cor. E eu também protocolei essa semana um pedido para o presidente Marcelo para que ele dê mais 5 dias de credenciamento. Muita gente perdeu o credenciamento, muita gente que pensava em ir votar presencialmente já está com medo, já não está querendo ir. Então, nós, considerando essa condição sanitária do Estado, hoje, considerando o sucesso que foi o teste do voto online feito no Conselho, a gente pediu que se estendesse por mais 5 dias esse credenciamento. Obrigado, então, Fernando. Participe. Muito obrigado para vocês pela oportunidade, pela paciência. Obrigado. E rumo à vitória dia 12. Tá bom, obrigado. Esse foi o candidato Fernando Silva. Nós que agradecemos, né? Todos os candidatos estão tendo o mesmo espaço aqui para falarmos das propostas, né? Para o Santos Futebol Clube melhorar na partir da próxima temporada e o torcedor, o sócio-torcedor,
tem aí o dia 12 para escolher o seu candidato.